Então vamos lá, gente. Bom dia para todos vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de patologia. E hoje, a aula passada, né, a gente falou sobre pigmentos exógenos e como eles demarcam os tecidos, em quais tecidos eles se depositam e como a gente observa macroscopicamente e microscopicamente esses órgãos. Hoje a gente vai falar dos pigmentos endógenos. Quais são esses pigmentos, aonde eles se depositam, motivos, se essa pigmentação ela traz algum malefício ao organismo do animal, tá? Então, começando, né? O primeiro pigmento endógeno, e aí talvez o mais conhecido por todos nós, seja a melanina. A gente já ouviu falar da melanina. Lá em anatomia, a gente já falou a respeito da organização da pele, das camadas da pele, e aí a gente falou a respeito da melanina. Então, a melanina, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aí. A melanina, ela é produzida por células chamadas de melanócitos, que são essas células que estão aqui, ó. Os melanócitos, eles estão localizados na camada basal da epiderme. E eles produzem, então, essa molécula que é a melanina. Os melanócitos, eles distribuem a melanina para os queratinócitos, que são essas outras células que compõem a epiderme. A melanina, ela se deposita, maioria das vezes, em regiões próximas ao núcleo, que são esses pontilhados que estão aparecendo aqui. A função da deposição da melanina próxima ao núcleo é fazer a proteção do núcleo contra a radiação ultravioleta. Então, essa é a função normal da melanina. A gente tem uma diferença na deposição de melanina, na quantidade de melanina produzida, de acordo com a coloração da pele. Então, as regiões da pele do animal que são mais escuras, que são pretas, têm uma deposição maior de melanina, como é o caso aqui, ó, dessa figura que está mostrando uma pele preta. E aqui do outro lado, a gente tem uma imagem representando o que seria uma pele branca, ou uma pele com coloração mais clara, que tem a redução da quantidade de melanina produzida. Essa melanina fica depositada dentro das células, ó, próxima ao núcleo, e em regiões, em vesículas, que são chamadas melanossomos. Então, isso são características normais da pele dos animais. Pele mais escura vai ter mais melanina e a pele mais clara tem menos melanina. Se a melanina é um pigmento que protege contra a radiação ultravioleta, o que acontece com as regiões de pele clara dos animais? São mais suscetíveis ao quê? Desenvolver câncer de pele? Exatamente. Tem uma mutação no DNA? Exatamente isso, Rafa. E daí a gente tem alguns animais, por exemplo, que eles têm como hábito deitar no sol. O cão gosta muito de fazer isso, deitar no sol com as perninhas, com a barriga, né, em decúbito dorsal. E aí ele fica com as perninhas abertas e o sol batendo bem na barriga deles. E normalmente essa região da barriga, a região da virilha, ela é uma região que a gente tem pele mais clara. E além da pele ser mais clara, ela tem menor quantidade de pelos. E aí são regiões que normalmente desenvolvem câncer nos animais que têm o hábito de ficar tomando sol nessa posição. Outra região de pele clara e glabra, sem pelos, nos animais, é esse encontro da região do focinho com a pele da face do animal. Essa região, muitas vezes, ela também sofre a ação de raios ultravioletas, principalmente em animais que têm a pele mais clara. Então, são regiões que estão expostas ao sol, que têm menor cobertura de pelo, e aí tem a predisposição maior ao desenvolvimento de câncer.
justamente porque tem menor quantidade de melanina presente nessas regiões. Essa daqui é uma imagem de histologia de pele, de tecido epitelial normal. Então, ó, aqui vocês estão vendo essa região delimitada. Daqui para cima, a gente tem a epiderme. E daqui para baixo, a gente tem a derme. São as partes da pele. Essa linha mais escura que vocês estão vendo aqui é a linha onde estão depositados os melanócitos. E os melanócitos, então, vão produzir expansões do seu citoplasma. Através dessas expansões, eles vão se comunicar com os queratinócitos e passar para os queratinócitos parte da melanina que eles produziram. Aqui, nessa figura aqui de baixo, a gente tem também pele e aqui também é pele. Qual que é a diferença dessa pele para essa outra? Maior concentração de melanina? Exatamente. Qual que tem maior concentração de melanina, Du? A 1 ou a 2? A 1? Aonde que está mais escuro? A 1? A 1? Naquela parte mais é a 1? Aqui, ó. Considerando essa linha aqui, ó, que esse daí. né? Essa linha aqui que delimita, ó, a epiderme, a gente tem uma coloração mais escura aqui, né? Então, essa pele aqui é uma pele com coloração mais escura do que essa daqui. Eu entendi o que você quis dizer, é porque aqui tá mais escuro, né? É. Uhum. Não, mas em relação, ó, a essa linha aqui que delimita a epiderme, que aqui é onde estão os melanócitos. Em relação a essa linha, do lado de cá tá mais escuro, né? Sim. Então, essa pele aqui da figura número 2, ela é mais escura do que a figura do número 1. Tá bom? Mas a melanina, ela também pode sofrer deposição exagerada na pele, que são chamadas as hiperpigmentações de pele. Quando que essa hiperpigmentação relacionada à melanina acontece? Quando a gente tem lesão crônica da pele, então uma pele que é constantemente lesionada, como, por exemplo, aquelas regiões de apoio dos animais, principalmente cães de grande porte, que ficam apoiados, né, quando estão sentados ou deitados sobre o cotovelo. Aquela região, normalmente, ela é uma região que tem pele mais espessada e a coloração escura, justamente porque sofre constantemente pressão, impacto e erosão. Então, sofre lesão crônica, aí a pele escurece. É uma forma da pele se proteger contra a agressão. E algumas endocrinopatias, como, por exemplo, hiperadrenocorticismo e neoplasias primárias dos melanócitos. Quando você vai ao dermatologista, por exemplo, o dermatologista não fica procurando pintinhas na sua pele e analisando o formato, coloração dessas pintinhas? É justamente para ele poder identificar pintinhas que tenham potencial de serem neoplasias. Então, esses depósitos de melanina na derme, esses depósitos aqui de hiperpigmentação da pele, eles acabam se depositando na derme. Então, olha só. Quando a gente fala de pigmentação normal da pele, a gente tem os melanócitos depositando melanina na epiderme, nos queratinócitos. E quando a gente fala de hiperpigmentações, a gente está falando relativa à melanina, a gente está falando de melanócitos produzindo uma quantidade exagerada, aumentada de melanina, e essa melanina ela acaba se depositando na derme, nessa região aqui. Vou mostrar já uma figura para vocês. Antes de mostrar a figura, eu vou falar para vocês o que é o hiperadrenocorticismo. Pelo nome, dá para a gente entender o que é, né? Hiper é o quê?
Muito. Aumento. Isso, muito, aumento, exatamente. E adreno está se referindo ao quê? Adrenal. Glândula adrenal? Exatamente. E corticismo? Do hormônio do cortical. Isso, cortisol. Exatamente. Então, ó, quando a gente fala de hiperadrenocorticismo, a gente está falando de um aumento da produção de cortisol pela glândula adrenal. Por que o hiperadrenocorticismo está relacionado com hiperpigmentação da pele? Vou mostrar para vocês. Então, a gente tem o que é chamado no nosso corpo de eixo hipotálamo-hipófise adrenal. O que é isso? É uma forma de regulação da produção de cortisol pela adrenal. Como que essa regulação acontece? Vocês não precisam saber disso agora, é só para vocês compreenderem o mecanismo. Então, a gente tem o hipotálamo produzindo um hormônio chamado CRH, hormônio liberador de corticotrofina. O CRH vai agir sobre a hipófise, induzindo a hipófise a produzir ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. O ACTH vai agir sobre o córtex da adrenal, induzindo a produção de cortisol. Uma vez que os níveis de cortisol se elevam na corrente sanguínea, ocorre o efeito de retroalimentação negativa. E existe uma inibição da produção de ACTH e de hipotálamo, mantendo então níveis adequados de cortisol na circulação. Essa é a fisiologia normal desse eixo de produção hormonal. Só que o que acontece? Para a hipófise e o hipotálamo produzirem o ACTH, eles produzem uma proteína que é precursora do ACTH, que é a PONC. É a proopiomelanocortina. O que acontece? Toda vez que a proopiomelanocortina é produzida, ela pode ser cortada, clivada, em algumas porções. E quando ela é clivada nessas porções, ela acaba produzindo hormônios estimulantes de melanócitos, MSH. E esses hormônios estimulantes de melanócito vão agir sobre os melanócitos, induzindo a produção de melanina. Então, quando a gente tem hiperadrenocorticismo, que é a produção aumentada de corticoide pela glândula adrenal, a gente pode ter, isso pode ser resultado do aumento da produção de ACTH. E se a gente tem aumentada a produção de ACTH, a gente tem aumentada também a produção dos hormônios liberadores, estimuladores de melanócito. E aí esses hormônios vão agir sobre os melanócitos, induzindo aumento da produção de melanina e, consequentemente, hiperpigmentação da pele. Tá? Então, usei isso aqui só para explicar para vocês esse mecanismo. Lá na fisiologia, a gente vai abordar isso com um pouco mais de cuidado. E daí, ó, porque eu falei para vocês, quando a gente tem regiões de hiperpigmentação por melanina na pele, a melanina, ela está depositada na derme. Observem aqui. Isso aqui é a região de derme. Isso daqui é epiderme. Então, na epiderme, a gente não tem tanta melanina depositada quanto a gente tem aqui na derme. E isso é uma região de hiperpigmentação. Comparem com a região aqui ao lado. Essa região ao lado não tem depósito de melanina na derme. Então, é uma região em que não há hiperpigmentação da pele. Tudo bem, gente? Deu para entender? Deu? Deu sim, professor. Beleza. Então, ó, essa daqui é uma imagem ampliada daquela foto anterior, só para vocês observarem, ó. Isso aqui é derme, e aqui a gente tem, isso aqui é epiderme, perdão, e aqui a gente tem a derme, cheia de depósitos de melanina. A gente também pode ter a deposição de melanina em órgãos do corpo animal.
como por exemplo, a deposição de melanina no pulmão. Quando a gente tem deposição de melanina no pulmão, isso acaba se chamando melanose. E ela é uma característica hereditária, por isso ela é chamada de melanose congênita. Ficam essas manchas escuras aqui no órgão do animal. Não tem efeito danoso ao órgão. Não tem nenhum defeito danoso. A única coisa é a perda econômica associada. Por quê? Porque muitas vezes esses produtos, como tecido pulmonar, eles são vendidos. E tecido que tem esse aspecto manchado acaba tendo uma recusa pelo consumidor final. Então, causa aí uma perda econômica. Por isso que, quando é diagnosticado isso, né, em alguns animais do rebanho, procura-se identificar qual foi a origem genética, quem é o animal que está causando, está trazendo esses genes para dentro do rebanho e deixando essas impressões aí de melanose nos órgãos. Mas não tem nenhuma alteração, nenhum efeito deletério para o animal. Outro pigmento endógeno, a tal da lipofuscina. A gente já falou sobre ela em aulas passadas. É lipofuscina ou lipofuxina, tá? A forma de falar. O que é isso? É um pigmento natural de desgaste celular. Ou está associado com deficiência de vitamina E. Desgaste natural das células. Então, conforme as células vão envelhecendo, essas células vão acumulando no seu interior grânulos que contêm lipofuxina. A gente consegue observar melhor esses grânulos nas células que não sofrem renovação celular ou que não sofrem replicação, como, por exemplo, os neurônios e os músculos. Então, a gente encontra esses grânulos de lipofuxina lá. No caso da deficiência de vitamina E, a gente vai encontrar tanto em células com replicação e sem replicação aumentada, tá? Esse pigmento de desgaste, quando a gente fala de células que têm alta taxa de replicação, como, por exemplo, células da epiderme, a gente tem também essas células acumulando esse pigmento ao longo da sua vida. Só que o que acontece? Como essas células se replicam em maior quantidade, elas acabam dividindo esse pigmento com as células filha. Então, a gente não encontra acumulada a lipofuxina nessas células que têm replicação, que fazem replicação, diferente do que acontece nas células que não replicam. Então, neurônio e célula muscular acumula lipofuxina e ela fica acumulada dentro da célula, não tem essa repartição com as outras células, como ocorre nas células que se replicam. Como que é esse pigmento? Ele é intracelular e ele tem coloração castanho amarelada. E ela é consequência do envelhecimento natural dessas células. Por que surge esse pigmento dentro das células? Porque ela é resultado da autofagocitose de constituintes celulares. Então, ao longo da vida da célula, ela faz degradação de retículo endoplasmático, degradação de proteínas da membrana plasmática, degradação de proteínas citoplasmáticas, carboidratos, lipídios. E dessa metabolização, acabam sobrando resíduos biológicos, que é o que é chamado de lixo biológico. São resíduos que a célula não consegue exocitar e que ela acaba acumulando dentro de vesículas, dentro da célula. E isso causa, então, essa coloração, essa marca de coloração castanho amarelada no meio intracelular. O que vai falar? É isso. O que acontece na deficiência de vitamina E? Na deficiência de vitamina E, falta molécula antioxidante. A vitamina E é antioxidante. Então, se a gente tem falta de vitamina E, a gente tem falta de antioxidantes. E o que acontece? As moléculas da própria célula sofrem oxidação.
E aí, isso vai ficar depositado na célula, formando pigmentos de lipofucsina. Então, olha lá. Neurônios, músculo esquelético e cardíaco são células que não se multiplicam. Então, eles vão acumular mais lipofucsina. É mais comum a gente encontrar lipofucsina nessas células. Agora, as células que se multiplicam, elas vão dividir a lipofucsina acumulada com as células filhas. Então, não fica evidente o acúmulo de lipofucsina. Esse pigmento, ele não altera a função celular, exceto quando a gente está falando de lipofucsina acumulada no meio intracelular devido à deficiência de vitamina E. Aí, essa lipofucsina é resultado de uma deficiência nutricional e que está levando à degradação celular por espécies reativas de oxigênio, por aqueles EROS, espécies reativas de oxigênio. E aí sim a gente tem dano celular causado por essas espécies reativas de oxigênio. Então, ó, esses são os grânulos de lipofucsina. Observem aqui, né? Grânulos acumulados no meio intracelular. Que tecido é esse, gente? Vocês conseguem identificar? É o muscular? Não? Isso, é muscular. Por que que é muscular? Como que você chegou nessa conclusão? Porque o núcleo está periférico e tem umas estrias. Exatamente isso, Rafa. Núcleo periférico, né? Então, depositado mais na periferia das células. E a gente tem as estrias se formando aqui, tá? A gente não consegue dizer se é muscular esquelético ou é muscular cardíaco. Se fosse cardíaco, como que a gente diferencia cardíaco de esquelético? Cardíaco teria estrias, né? Hã? Tem os discos no cardíaco. Exatamente. No cardíaco, a gente tem a formação dos discos intercalares, que são aquelas marcas mais escuras que aparecem entre as células. Aqui a gente não vê essas marcas mais escuras, então não tem como a gente dizer se é cardíaco, confirmar se é cardíaco. Então, provavelmente é musculatura esquelética mesmo. Tudo bem, gente? Sim. Agora a gente vai falar dos pigmentos derivados da hemoglobina. Então, vocês sabem qual que é a função da hemoglobina. A hemoglobina tem função de transportar oxigênio. A hemoglobina, ela é formada... Poxa, eu tinha colocado umas figuras, cadê? Bom, a hemoglobina, ela é formada por um grupo M, que é a união de uma molécula de porfirina mais o ferro. E ela é formada por uma globina, que é uma molécula proteica maior, que tem formato redondo, por isso ela é chamada de globina. E dentro dessa globina, a gente tem o grupo M, que é a porfina mais o ferro. Eu acho que daqui a pouco vem uma imagem aí para mostrar para vocês. A hemoglobina oxigenada, ela tem uma coloração, ela dá ao sangue uma coloração vermelha mais intensa, né? Que é aquela coloração que a gente já viu em alguma outra aula do sangue arterial. Quando a gente tem a hemoglobina reduzida, que é a hemoglobina não oxigenada, ela tem uma coloração mais azulada, característica aí do sangue venoso. Esse sangue, quando não é oxigenado adequadamente, seja por uma alteração pulmonar ou por uma intoxicação da hemoglobina, a gente já vai ver a respeito disso, a gente tem os tecidos periféricos do animal com uma coloração mais azulada. E aí a gente fala que o animal está cianótico, ou com a pele com coloração cianótica. Essa imagem aqui mostra pra gente
não é muito evidente, mas mostra pra gente uma diferença de coloração do membro esquerdo do animal em relação ao membro direito. Se vocês observarem aí com um pouco de cautela, vocês vão observar que essa patinha está um pouco mais azulada em relação a essa daqui. Por que que isso aconteceu? Porque esse animal aqui, ele estava com uma obstrução, um trombo, nos vasos sanguíneos, nas artérias que levam sangue até o membro pélvico esquerdo. Mas o membro pélvico direito estava sendo perfundido de forma normal. Então, a gente observa o membro pélvico esquerdo cianótico e o membro pélvico direito com coloração normal, rosado. Dizendo pra gente, então, que tem uma alteração do fluxo sanguíneo entre esses dois membros, que é indicativo de uma, nesse caso era uma trombose, mas que indica pra gente uma alteração circulatória. Qual outra característica física a gente ia conseguir perceber quando a gente palpasse esses dois membros do animal? Vocês conseguem imaginar? Temperatura? Exatamente, temperatura. O que ia ter de diferente, Rafa? O cianótico ia estar frio. Exatamente. Então, o membro que é menos perfundido, ele ia ter uma temperatura menor do que um membro que é mais perfundido. Isso mesmo. Então, a hemoglobina lá dentro das hemácias, ela pode adquirir essas duas colorações. Ou ela tem uma coloração vermelha intensa, ou ela tem uma coloração mais azulada. Isso está relacionado com o grau de oxigenação. Quanto mais oxigenada, vermelha mais intenso. Menos oxigenada, azulada. Quando a hemoglobina está ligada ao oxigênio, a gente denomina ela de oxihemoglobina. Baixa a cântara, beleza. A gente pode, nós e os animais, todos que têm hemoglobina, sofrer com intoxicação por monóxido de carbono, formando uma molécula que se chama carboxihemoglobina. Qual que é o problema dessa molécula aqui? Essa molécula, ela tem o monóxido de carbono, ela tem uma afinidade centenas de vezes maior a hemoglobina do que o oxigênio. Então, o que acontece? Uma vez que se forma a carboxihemoglobina com o monóxido de carbono, forma-se um composto que é estável. Tem-se aí na literatura que a única forma de a gente remover a carboxihemoglobina do sistema circulatório é fazendo a renovação celular. Ou seja, essas hemácias que estão impregnadas com monóxido de carbono, elas vão ter que ser degradadas e novas hemácias serem produzidas para a gente conseguir fazer a substituição da carboxihemoglobina por hemoglobina viável novamente. Por isso que é muito perigosa a intoxicação por monóxido de carbono. Um animal que está intoxicado com monóxido de carbono, e o monóxido de carbono vem, por exemplo, de cano de escape de carro, vem de regiões que têm grande quantidade de indústrias por perto. Então, animais que estão contaminados com monóxido de carbono têm uma coloração diferenciada aí do seu sangue também, tá? E o problema, então, de a gente ter hemoglobina carregada com monóxido de carbono é que a gente tem hipóxia tecidual. E isso vai levar o animal à morte devido à hipóxia tecidual. Tá? Então, o coração não vai funcionar direito, musculatura respiratória não vai funcionar direito. E aí o animal vai entrar em parada cardiorrespiratória por hipóxia. Tá? Então, a gente tem aí da hemoglobina presente dentro das hemácias, ela pode adquirir diferentes colorações. Avermelhada, quando ela está ligada ao oxigênio, um vermelho com uma coloração diferente, chamado de vermelho cereja,
quando está impregnada com monóxido de carbono, e quando ela está com baixa concentração de oxigênio, a hemoglobina acaba adquirindo uma coloração azulada, que é o que dá para a gente a característica cianótica das mucosas ou dos coxins, né, como foi aquela imagem, do animal. A hemoglobina, ela também pode se depositar no plasma sanguíneo e nos tecidos. Normalmente, quando há rompimento das hemácias. Então, por exemplo, a gente pode ter uma formação de um pigmento que é chamada de metahemoglobina. O que é isso? É quando a gente forma um óxido de hemoglobina. Como que isso se forma? Então, a gente tem o íon férrico, o íon ferroso presente na hemoglobina. Quando ele é convertido em íon férrico por um processo oxidativo, ele acaba adquirindo uma coloração diferenciada, um marrom mais avermelhado. Isso aqui é visto frequentemente nas intoxicações por nitritos, em animais herbívoros. Então, as plantas, de acordo com as características do solo e de acordo com as características ambientais, elas podem eventualmente acabar extraindo maior quantidade de nitrito e nitrato do solo e acumulando dentro da planta. E aí o animal que se alimenta naturalmente, normalmente daquela planta ao longo da sua vida, nunca aconteceu intoxicação, mas houve uma mudança climática, uma alteração do solo, e aí esse animal acaba se alimentando com a mesma planta forrageira, mas agora desenvolvendo a metahemoglobina e se intoxicando, tá? Características dessa metahemoglobina, ela não consegue carregar o oxigênio de forma adequada. E por ela ter a sua coloração alterada, né? Ela fica com essa coloração marrom avermelhada e ela não está mais presente dentro da hemácia, as hemácias já sofreram hemólise e essa hemoglobina está circulando na circulação, a metahemoglobina está livre no plasma, ela vai passar para a urina. E lá na urina a gente vai encontrar então uma alteração da coloração da urina. Então a urina fica um pouco mais escura, mais parda, e os rins também vão adquirir essa coloração mais escura, próxima a uma coloração negra, devido a esses depósitos de metahemoglobina que se formam no rim. Tudo bem até aqui? Tudo bem, né? Então tá bom. A gente tem outros pigmentos derivados da hemoglobina. Então, a hemoglobina, aqui está a explicação, ó, ela é formada por globina, ferro e porfina. Então, o que é isso? Ó, o ferro central, nessa molécula que está circulando ferro, que é chamada de porfina. Porfina mais ferro formam o que é chamado de grupo M. O grupo M, ele está localizado aqui, ó, dentro dessas moléculas, que são as moléculas de hemoglobina. A gente tem várias cadeias de hemoglobina, 4, formando essa molécula maior. E dentro dessas moléculas a gente tem o grupo M. Muito bem. Quando a hemácia ela é degradada, a gente tem reaproveitamento da proteína, da globina. O ferro, ele acaba se depositando nos tecidos e permanece ali como um depósito, de onde ele poderá ser removido posteriormente e reutilizado. Esses depósitos em alguns órgãos, como por exemplo o baço, que é onde acontece grande parte da degradação das hemácias que estão velhas na corrente sanguínea, esses depósitos são chamados de hemosiderina. E a porfina, essa vai ser eliminada. Ela é eliminada através do sistema biliar. Quando ela forma, né, ela é metabolizada e forma a molécula de bilirrubina, lá no fígado. É produzida no fígado, depositada na bile e, quando existe
a alimentação ou o estímulo para a contração biliar, a bilirrubina é liberada no intestino e é ela que dá aquela coloração escurecida para as fezes. Então, quando a gente tem a degradação das hemácias, e isso acontece principalmente no baço, mas também acontece no fígado, na medula óssea em pequena proporção, a gente tem a formação de todas essas moléculas aqui. A globina é reaproveitada, o ferro forma um depósito nas células, formando o que é chamado de depósito de hemosiderina, e a porfina, ela é eliminada do organismo na forma de bilirrubina. Porfina que é processada lá no fígado e depositada na vesícula biliar, tá? Gente, o tempo aqui tá acabando, eu vou reiniciar outra reunião, tá?